As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Esse é o efeito estufa, que aumenta desproporcionalmente a temperatura, dando origem ao aquecimento global. Ai, Rex, muito obrigada por ter me lembrado de passar o protetor. Mas você estava falando de aquecimento global, mudança de clima no planeta. Nossa, que confusão toda é essa? Confusão nada, Diná. Isso é um assunto muito sério. A gente pode dizer que aquecimento global é o aumento da temperatura da Terra. E esse fenômeno tem preocupado cada vez mais os cientistas. E aí, Rex, o que acontece com o planeta Terra? Ele vai ficando cada vez mais quente? Isso mesmo, Diná. E esse calor todo pode alterar o período de chuvas e secas em várias partes de nosso planeta. Para entender melhor o que é aquecimento global, fui conversar com um especialista do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É mais ou menos por aí, Rex. Mas deixa eu explicar melhor por que a temperatura do planeta está aumentando. Naturalmente, a nossa atmosfera tem alguns gases em pequena quantidade, o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso, o vapor d'água. E esses gases têm uma propriedade fundamental. Eles retêm o calor próximo da superfície.
Se a nossa atmosfera não tivesse esses gases, o nosso planeta estaria totalmente congelado, uma imensa bola de gelo. A temperatura seria menos 18 graus negativos. O que esses gases fazem é chamado efeito estufa. Eles aquecem a superfície do planeta e propiciam até a existência da vida na superfície. O que acontece é que nos últimos 200 anos, as atividades humanas geraram muito desses gases que vão para a atmosfera. Queima da gasolina, do petróleo, do gás natural, do carvão, queima de florestas. Tudo isso faz com que a quantidade desses gases na atmosfera esteja aumentando, ano após ano. E o que esses gases fazem? Aquecem o planeta, aquecem a superfície. É esse aquecimento muito rápido, principalmente nos últimos 50 anos, a temperatura já subiu quase 1 grau centígrado. É esse aquecimento muito rápido que nós damos o nome de aquecimento global. E esse aquecimento é muito preocupante.